Tour de France 2019, 10ª etapa. Para quem gosta do resumo, vamos direto às principais informações e logo após a gente conversa um pouco sobre o que aconteceu hoje. 217 quilômetros, uma etapa onde teoricamente não haveria nenhuma alteração na classificação geral, porque é uma etapa relativamente plana para os sprintistas. Mas todo mundo foi surpreendido, ou alguns foram surpreendidos e outros aproveitaram a falta de atenção de algumas equipes para ter uma grande mudança na classificação geral. Uma fuga com 6 ciclistas logo no começo da etapa. Enquanto isso, o pelotão ele andava relativamente organizado. Faltando 40 quilômetros para o final, começaram algumas movimentações agressivas dentro do pelotão. Entre essas equipes, a que fez o movimento mais intenso foi a Education First. Isso fez com que começasse a haver várias quebras no pelotão. Após a Education First ter feito esse movimento mais agressivo que aconteceram, alguns ciclistas começaram a sobrar, outras equipes gostaram da ideia e começaram a deixar o ritmo ainda mais intenso. Entre as duas equipes que trabalharam de forma mais intensa para destruir o pelotão, The Koenig Quick Step e a Ineos, que após 10 etapas eles resolveram fazer força e quando os caras resolvem aparecer, os caras aparecem de verdade. Essa movimentação agressiva numa etapa relativamente plana, com vento cruzado, o que é extremamente difícil de haver dos atletas se reconectarem, aqueles que ficaram para trás. Após toda essa movimentação, nós tínhamos 3 grupos. O grupo da frente contendo a maior parte dos ciclistas lutando pela classificação geral, mas no segundo grupo, há mais de 1 minuto, nomes extremamente importantes: Rigoberto Urán, Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang e Rich Porte. Esses 4 caras, numa busca desesperada com o auxílio reduzido das equipes para tentar fechar o gap do pelotão lá na frente. Num terceiro grupo, alguns ciclistas importantes também, mas talvez o mais importante que perdia um pouco de tempo, Mikel Landa. A partir do momento que havia esses 3 grupos, o da frente tentando abrir diferença, todos os outros tentando se reconectar sem sucesso, vários ciclistas sobrando porque o ritmo era muito forte, o vento era cruzado. Com 25 km, a fuga foi dizimada com os 6 ciclistas. Os 6 ciclistas da fuga eles nem tiveram tempo para ter reação. A hora que eles perceberam de uma diferença de 2, 3 minutos em poucos quilômetros, o pelotão estava simplesmente atropelando todos os ciclistas. Eles não tiveram nem tempo de algum dos ciclistas tentar fazer uma movimentação para ganhar o número mais combativo do dia. Num ritmo alucinante, onde todos os principais ciclistas, incluindo Julian Alaphilippe, camisa amarela, Egan Bernal, Nairo Quintana, todo mundo na cabeça do pelotão, revezando, fazendo a força, porque todo mundo que estava nesse pelotão via naquele momento uma oportunidade de conseguir consolidar uma boa diferença para o grupo que tinha ficado atrás. O grupo que havia ficado atrás, Fuglsang, Rigoberto Urán, Rich Porte e Thibaut Pinot, numa luta desesperada, mas era muito difícil, o grupo muito reduzido. O pelotão foi indo para frente, nos quilômetros finais, uma organização incrível da Sunweb para o Michael Matthews. Era praticamente o cenário perfeito. Ele tinha 5 embaladores, daí na roda dele o Peter Sagan, o Caleb Ewan, Julian Alaphilippe, Van Aert, etc. Os ciclistas, os embaladores do Michael Matthews foram saindo, nos 200, 300 metros finais ele ainda tinha um embalador. Quando eles deixaram para todos os sprintistas resolverem, Van Aert foi o cara que conseguiu fazer a diferença. Impressionante, super emocionado, ele ganhou lançando a bicicleta no photo finish. Foi uma vitória incrível de um cara que tem se mostrado não só com capacidade de disputar frente a frente com os sprintistas, mas um cara também que em algumas etapas ele fica trabalhando como embalador. Então é um cara extremamente versátil. Se ele conseguir consolidar essa característica combinada com vitórias, ele vai ser um cara ainda mais versátil do que, por exemplo, o Peter Sagan. Não estou sugerindo que ele vai conseguir o mesmo
a mesma quantidade de vitórias que o Peter Sagan conquistou, mas é algo para ficar atento. Vitória do Van Aert, com Elia Viviani em segundo, que foi quem perdeu por a diferença de como ele lançou a bicicleta. O Caleb Ewan em terceiro, Michael Matthews deve estar com um gosto meio amargo, quarto, Peter Sagan e assim por diante. Tudo isso fez com que acontecesse uma grande alteração na classificação geral, onde vários ciclistas se colocaram numa situação extremamente complicada de ser revertida. Outros ciclistas garantiram uma ótima situação. Julian Alaphilippe, ele continua com a camisa amarela. Geraint Thomas assume a segunda posição, com Egan Bernal na terceira posição, Steven Kruijswijk, Enric Mas, Adam Yates, Nairo Quintana, Dan Martin foi a grande surpresa. O Dan Martin é um cara que merece um ótimo resultado, e Giulio Ciccone. Thibaut Pinot, que estava numa ótima posição, ele cai para a 11ª posição, Rigoberto Urán 13ª, Romain Bardet 15ª, Jakob Fuglsang para a 16ª posição a 3 minutos e 22. Rich Porte a 3 minutos e 59, uma situação extremamente complicada. Até a 10ª etapa nós tínhamos 10, 12 ciclistas com chance de lutar pela classificação geral, no intervalo de tempo de 2 minutos, e agora a situação complicou e muito para vários ciclistas. É uma lembrança de que no Tour de France não existe nenhum dia que você pode abaixar a guarda. Esse é o resumo do resumo, mudança na classificação geral, vitória do Van Aert, e é isso. Extras, que não é o extras, é só para alongar um pouco o bate-papo. Eu acho que eu comentei na etapa 6, 7 da história das montanhas, né? Geralmente as pessoas concentram muito a atenção que as etapas decisivas são as etapas de montanha. O que tem acontecido de alguns anos para cá, justamente como os ciclistas eles conseguem se marcar mais na montanha, eles acabam definindo o que já foi estabelecido numa etapa como hoje. Ou seja, o que aconteceu na etapa de hoje? Você tem vários ciclistas que teriam chance de lutar pela classificação geral. Rigoberto Urán, Rich Porte, Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang. Esses caras tinham chance de lutar pela classificação geral, ou ainda tem se acontecer alguma coisa. Só que numa etapa plana, eles foram colocados completamente à parte da briga. E daí nas etapas de montanha, daí você tem o Geraint Thomas, o Egan Bernal, o Nairo Quintana, que são os caras que vão decidir da montanha, mas de uma pré-triagem que já aconteceu. Então, para quem está lutando pela classificação geral, não tem dia que dá para ir para a estrada sem estar atento. As equipes mais experientes ou as que estão mais atentas, elas não perdem uma oportunidade como hoje de tentar consolidar a classificação geral. Durante boa parte da etapa, tudo parecia que ia acontecer de acordo com o script, né? Uma fuga 6 ciclistas que ia ser gradualmente absorvida pelo pelotão, as equipes iam se organizar para o sprint final e eles iam resolver. A primeira equipe que fez uma movimentação mais agressiva, como eu disse, foi a Education First. Imediatamente o pelotão ter aceitado essa agressividade e ter continuado a forçar o ritmo, a primeira equipe que entrou na quebra foi exatamente a Education First. Foi a primeira equipe que perdeu o pelotão principal, ficando para trás porque a Ineos e a Quick-Step, eles gostaram da brincadeira com o auxílio da Bora de forma não tão significativa. Eles começaram a revezar entre eles, colocando todos os ciclistas. Inclusive, logo após a etapa, o Egan Bernal disse que os atletas da Ineos se comunicando pelo rádio, e eles disseram: vai todo mundo para o revezamento, aproveita essa oportunidade e ganha o maior tempo possível. O Kwiatkowski também, logo depois da etapa, ele deu a entrevista e disse que cada momento que ele ia para frente do pelotão, ele fazia o máximo, era 100%. Então, Ineos, Quick-Step, eles se comprometeram a tentar ganhar tempo em relação ao pelotão que ficava atrás. A Education First, que foi a primeira a acelerar, foi a primeira que começou a sofrer. Outras equipes que inexplicavelmente
eles perderam o grupo, foi, como eu falei, o Rigoberto Urán, da Education First, o Rich Porte, que é um atleta super experiente, já esteve, pedalou na Sky, não sei por quanto tempo, e que também não dá para entender como que ele perdeu esse gap. O Jakob Fuglsang foi o que eu mais fiquei inconformado, porque durante boa parte da etapa, sempre havia um ciclista da Astana na cabeça do pelotão, revezando junto com atletas da Jumbo-Visma, da Lotto Soudal e da Quick-Step. O único ciclista de uma equipe que estava lutando pela classificação geral, que estava lá na frente, revezando, era o da Astana, que era para o Jakob Fuglsang, porque naquele momento que tinham da Jumbo-Visma, era para o Groenewegen. Quick-Step para o Elia Viviani, da Lotto Soudal para o Caleb Ewan, da Astana para Jakob Fuglsang, e que foi quem ficou na quebra do pelotão, não deu para entender. Enfim, Rigoberto Urán, uma pena, Rich Porte, Thibaut Pinot. Após um dia incrível, como que o Thibaut Pinot mais a equipe, eles deixam acontecer uma coisa dessa? Foi, enfim. Pelotão na frente, é admirável ver até o Egan Bernal revezando na frente, os caras andando a 60 por hora, 60 e pouco por hora, quando o que importa ali é potência absoluta. Geralmente os ciclistas maiores, mais pesados, mais potentes, eles fazem a diferença. E é extremamente arriscado você ter um cara que geralmente é muito bom na montanha, como o Egan Bernal, mais franzino, que ele pode ter uma boa relação peso-potência, mas é difícil para ele manter uma potência absoluta compatível com outros ciclistas que ele tem que revezar. Então, às vezes, um revezamento que ele vai para frente, na hora que ele vai para trás, talvez ele nem consiga se reconectar com o grupo. E mesmo assim, meu, Egan Bernal foi lá, um moleque com 22 anos, impressionante. Foram em direção à linha de chegada, uma embalada perfeita da Sunweb, e o Michael Matthews não conseguiu a vitória. Existe um descontentamento do Michael Matthews, porque o Michael Matthews, ele é um cara mais versátil, ele não é um sprintista nato, ele não é o sprintista da Sunweb, ele é mais ou menos o que o Peter Sagan é na Bora, né, com talvez menos qualidade, mas é uma função mais versátil. Só que o que aconteceu com a desistência do Dumoulin de ir para o Tour de France, caiu sobre ele a responsabilidade de ser o sprintista. Só que toda a preparação dele, todo o treino dele, não foi pensando em ser o sprintista líder da Team Sunweb. Então ele tem a cobrança, mas não teve o treino para tentar corresponder a essa cobrança. Então por isso que ele tem se mostrado bem descontente com essa história toda. Eu acho que da etapa de hoje foi isso, né? Agora nas etapas de montanha o que a gente acaba vendo é a consolidação da qualidade individual dos escaladores. Eu vou fazer a equipe do dia poderia ser facilmente a Ineos, porque os caras, na hora que eles aparecem, eles realmente fazem diferença na classificação geral, mas quem merece a equipe do dia, sem dúvida nenhuma, é a Movistar, que é a equipe que eu adoro implicar com eles. Para quem acompanha meus vídeos sabe disso, mas eu não tenho absolutamente nada contra eles. Eu torço por todas as equipes, eu torço pelo espetáculo. Se tem uma coisa que é muito legal do ciclismo, muito bacana, do mountain bike também, e que eu luto para que seja assim em todas as modalidades, é não ter essa... Você pode torcer por alguém, mas isso não quer dizer que você torça contra outra equipe. Então, quando eu brinco da minha implicância com a Movistar, hoje eles fizeram algo que foi fantástico. Porque uma vez que o Nairo Quintana estava em segurança no grupo da frente, alguns ciclistas começaram a perder ritmo da Movistar. Quando esses ciclistas perderam o ritmo, eles foram para o segundo grupo. Só que no segundo grupo não tinha ninguém para ajudar da Movistar. E se eles ficassem no grupo, eles ficam numa situação que assim, eles não vão ajudar e eles podem atrapalhar. Então o que eles fizeram? Deve ter sido uma decisão super rápida no rádio. Os ciclistas que ficaram da Movistar foram buscar o Birrentinho, o Chiliquento, o Mikel Landa no terceiro grupo. E daí foram vários, 2 ou 3 ciclistas da Movistar lá para trás
para buscar o Chile Quento do Mikel Landa, para ajudar o Mikel Landa a não perder tanto tempo. E enquanto isso, quietinho, Nário Quintana estava lá no grupo da frente. Eu estava torcendo pro Thibaut Pinot, mas sinceramente, a partir de agora, eu acho que o Thibaut Pinot ele teria uma ótima chance se ele se mantivesse bem classificado para manter a moral dentro do ônibus da equipe alta e a cada dia eles tentarem ganhar um pouco, um segundo aqui, outro segundo ali, ou não perder tempo. Mas amanhã é o dia de descanso, com certeza o clima na Française des Jeux não vai ser dos melhores e eu acho que isso não vai ajudar os ciclistas voltarem para a 11ª etapa com gás que eles precisariam, com a atenção que eles precisam para bater de frente com equipes como a Ineos, com ciclistas como o Nário Quintana e etc. Na classificação geral deu uma boa mexida, né? O Thibaut Pinot foi lá para baixo, daí tem o Geraint Thomas, Egan Bernal. Entre todos esses, sem dúvida nenhuma, Egan Bernal é o cara que mais chama a atenção. Eu não acho que a Ineos colocaria a pressão sobre ele para ser o capitão, porque não é a filosofia da Ineos. A Ineos, ela quer ser e ela é a melhor equipe e eles querem continuar sendo por um longo tempo. Então não tem motivo para você queimar um cara como Geraint Thomas, que está pronto para ter mais um título, e aproveitar isso para preparar o Egan Bernal para ser o próximo capitão da equipe. Né? Então você tem um capitão que tem chance, então não tem motivo para criar atrito entre os dois. Porque o Geraint Thomas ele pode ser capitão esse ano e o Egan Bernal pode absorver várias experiências táticas, a calma, não absorver pressão e ser o campeão nos próximos 3, 4, 5, 6 anos. Então eu acho que a Ineos tem esse planejamento médio e longo prazo, eu acho que eles vão fazer o possível para que o Geraint Thomas seja campeão e talvez manter o Egan Bernal no pódio para que ele absorva toda essa experiência. Para encerrar esse vídeo, impressionante a entrevista de todos os ciclistas da Ineos. Eu nunca li nada sobre, é apenas uma sugestão, mas eu acho muito improvável que eles não tenham, os ciclistas, que eles não tenham um coach ou que eles não recebam instruções, treinamento, de comunicação, de como dar entrevista, porque geralmente eles dão a resposta, mas eles falam pouco, eles não entregam a estratégia, mas ao mesmo tempo eles mostram que eles estão super atentos e prontos para responder a qualquer situação. E sempre eles se mostram extremamente sob controle da situação, sem emoção. E isso tem se mostrado algo extremamente eficiente e vitorioso. Esses atletas, é muito difícil você terminar uma etapa como hoje, extremamente desgastante, e alguém colocar um microfone na sua boca, ao vivo. Se você não tiver um bom treinamento do que você deve falar, do tempo que você tem que se dar para responder, provavelmente você vai acabar fazendo declarações. Eu não diria, a questão não é se arrepender ou não. A questão é, sendo uma pessoa pública, quais são as melhores palavras? Qual é o melhor momento para fazer isso? Porque afinal de contas, boa parte do que eles ganham é a imagem deles, o desempenho deles, mais o que eles falam sobre tudo isso. Chega, tchau, até amanhã. Dia de descanso amanhã.